Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estiverem assistindo essa aula. Essa é a nossa aula 11, que está sendo postada com um pequeno atraso, né, por uma série de, enfim, de imprevistos, né, que me fizeram não conseguir gravar no dia. É a nossa segunda aula da unidade 2, a unidade em que a gente está abordando os elementos constitutivos do poema, né, na verdade a terceira aula, porque a primeira, como era a métrica retórica, vocês já estão sabendo. Eu preferi que fosse uma aula só de estudo mesmo, né? Vocês leriam os textos porque eram textos mais didáticos, mais autoexplicativos. E agora a gente está entrando na parte teórica em relação a esses elementos do poema, né? Primeira aula, então, foi o ritmo, com o texto, basicamente com o texto do Otávio Paz, né? Que era o que era teoricamente mais denso em relação a essa questão. E agora a gente entra num texto chamado A Metáfora, né? Na verdade, são dois textos. Um primeiro texto da Maria Luísa Ramos, professora da UFMG, acho que já aposentada, que se chama Linguagem Figurada, né? E um segundo texto, que é o texto do Borges, que foi o texto que nomeou, de fato, a aula aqui, né? Que é um texto sobre metáfora que, mais uma vez, tem uma densidade teórica maior, né? Então, eu vou fazer o seguinte nessa aula. Eu vou passar rapidamente pelo texto da Maria Luísa Ramos, como uma introdução ao texto do Borges, porque eu acho que ali existem elementos que vão ajudar a compreender melhor o texto do Borges quando a gente entrar nele, né, de fato. E aí depois a gente começa a discussão mais teórica mesmo, que eu acredito que é o momento assim que vai haver uma possibilidade de ter uma complicação, né, no entendimento do texto, ou, enfim, né, surgirem as dúvidas a partir do momento do texto do Borges mesmo, beleza? Então, começando aqui, a linguagem figurada, né, vai ser o tema desse texto da Maria Luísa Ramos, que está dentro de um conjunto de textos, né, de um livro, que se chama Linguagem Literária. Então, esse é um momento muito importante, porque diz respeito não só à poesia, mas a nossa compreensão de literatura como um todo, né? A linguagem figurada, ela está na base do processo mesmo de composição literária, né? Não só poética, mas ficcional também, né? E aí eu trouxe aqui algumas ideias que eu acho que vão ser interessantes para a gente poder pensar nessa questão, que certamente já foi trabalhada, né, com vocês muitas vezes. Isso dialoga fortemente com as figuras retóricas, né, que a gente está acostumado a estudar, que a gente já viu aqui no curso também, no finalzinho da unidade 1. Então, de alguma forma, esse texto vai retomar algumas concepções antigas. E para quem já leu vai perceber que ele tem uma primeira introdução mais reflexiva também sobre o papel da linguagem figurada, e depois ele parte para as figuras retóricas de fato. Ele vai falar da metáfora, ele vai falar da metonímia, né? Que são figuras, inclusive, que a gente já trabalhou aqui, já abordou. Então é muito importante também que vocês leiam esse texto como um todo, para que vocês possam reforçar, né, vamos dizer assim, esse entendimento sobre essas figuras retóricas, né? Sobre esses usos poéticos que acontecem, né? Então, inicialmente, o que vai ser destacado aqui é que a linguagem figurada não é uma categoria expressiva, né? Ela é um processo de expressão. A linguagem figurada, vai dizer a Maria Luísa Ramos, ela vai além dos objetivos estéticos. O que isso quer dizer? Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar no texto do Borges, porque uma parte substancial desse texto tem a ver com isso. Mas quer dizer que, para além do campo literário, vamos dizer, do campo das artes, a gente consegue também empregar a linguagem figurada, né? Esse processo expressivo. Eu vou usar aqui uma expressão conotativa que a gente usa no cotidiano, que vai ficar mais claro depois lá no texto do Borges, mas que vai fazer também a gente entender como que esse processo de expressão da linguagem figurada foge do campo estético, né? Se a gente diz, por exemplo, que uma coisa tá pegando fogo, por exemplo, né? O boteco ali tá pegando fogo, para usar um exemplo bem chulo, né? Quer dizer que a coisa está muito movimentada, ou que está tendo uma briga, ou que tem muita agitação, mas a gente não quer dizer literalmente que as coisas eles estão em chamas, né? Estão se queimando. Então, isso é um uso desse processo expressivo, que é a linguagem figurada, para além de um objetivo estético, né? Aí ela vai dizer aqui, citando o Charles Bailey, que é um outro teórico, né, que ela traz para dentro do texto dela, que essa linguagem figurada resulta da imperfeição do espírito humano, das necessidades inerentes à comunicação das ideias e da insuficiência dos meios de expressão, né? Então, quer dizer, isso não está só restrito ao campo da linguagem. E aí a gente retoma aquela ideia que eu trouxe lá atrás, que é a poesia, ela tem que lidar com a língua, né, para poder construir a sua linguagem. E a língua já traz em si mesma aquelas limitações que ela possui. Isso tem muito a ver com o texto do Leminski, que a gente leu lá numa das aulas iniciais, né? Que era a Poesia Paixão da Linguagem. Então, quer dizer, já existe ali uma limitação que é inerente, né, aos meios, à comunicação mesmo, né, aos meios de expressão, como tá dito aqui, e isso vai ser importado para dentro da poesia, para dentro da literatura, né, mas não é algo exclusivo dos objetivos estéticos, como a Maria Luísa Ramos está colocando aqui para a gente. Isso é uma ideia já muito interessante, né? E aí, quando a gente parte propriamente
o campo mesmo da poesia, né, vamos dizer, para esse uso mais imaginativo, ela vai falar assim que a imaginação ela tem um papel substitutivo e complementar, né? E isso vai se dar devido ao caráter de representação do objeto, né? Quando a gente vai construir o objeto representativamente na nossa imaginação, a gente está tanto evocando esse papel substitutivo da imaginação, como complementar também, né? E isso tem muito a ver com essa insuficiência da expressão. Se a gente substitui, quer dizer que a gente está tirando o significado de um lugar para o outro, né? Aí, como eu já coloquei aqui também, deslocando o significado de um objeto para o outro. Isso é o caráter de substituição da imaginação. Mas, ao mesmo tempo, isso que ela está chamando aqui de um caráter complementar, quer dizer que a gente também está adicionando um determinado sentido, né? Uma carga semântica a essa imagem que a gente constrói na nossa cabeça. E isso vai ser muito importante quando a gente for pensar na metáfora. Porque na metáfora, conforme está aqui, o conteúdo formal evoca outro objeto. O conteúdo formal dentro da metáfora é o conteúdo formal do significante mesmo, né, da palavra, ali do sintagma que a gente tem, né? E aí a gente vai evocar outro objeto a partir daquele sintagma primeiro, né? Isso por meio do uso da imaginação, fazendo esse processo substitutivo a partir de um primeiro significante para um segundo, né? E aí ela vai dizer que isso é especialmente útil quando a gente está lidando com sentimentos cuja abstração é difícil de traduzir-se num conteúdo material, né? Então, quer dizer, quando a gente tem uma dificuldade de tradução mesmo, né? Uma dificuldade de expressão de uma coisa muito abstrata, a gente tende a fazer essa substituição, né? A gente evoca um outro objeto, a gente desloca o sentido de um sintagma primeiro, né? De um constituinte formal primeiro, para um segundo, né? Então, a gente constrói essa metáfora, né? E, portanto, por essa função, especialmente ligada à insuficiência da comunicação, etc., como a gente viu lá atrás, e por não estar restrita também a objetivos estéticos, a metáfora ela vai ter um lugar fundamental na retórica, né? Consequentemente, a gente sabe que a metáfora ela tem um lugar fundamental dentro da poesia, né? É muito difícil a gente pensar em poesia sem pensar em metáfora e vice-versa, porque é um recurso fundamental, né? Isso vai aparecer aqui também mais à frente, de uma forma ainda mais clara. Aí a Maria Luísa Ramos, a partir daqui, vai fazer um retorno ao pensamento aristotélico. Deixa eu só ver se eu trouxe isso aqui. Não, não trouxe não. Só está como minha anotação aqui mesmo. Ao retorno aristotélico para poder justificar, vai fazer um retorno a Aristóteles, né, perdão, à poética aristotélica, para poder justificar essa relevância da metáfora, né? E aí, pensando junto com Aristóteles, ela vai dizer que a estratégia poética tem por único fim a mudança de sentido, né? Quer dizer, a estratégia poética visa mudar a língua. Isso ela está pensando junto com Aristóteles. Condiz muito com a perspectiva do Leminski, que a gente discutiu lá atrás, e condiz muito com isso que a gente está falando agora, né? Ela vai dizer que a própria poesia, né, o próprio trabalho da poesia tem o fim de mudar o sentido. Então, de fato, fazer esse deslocamento no sentido de um primeiro objeto para um segundo, né? Nesse esquema aqui triangular aqui, na verdade que é um losango, né? Era um triângulo, mas depois ela apresenta como um losango. Para quem viu o texto, percebeu isso lá. O que acontece é o seguinte, a gente tem essa triangulação do sentido que é a seguinte, a gente parte de um significante, que está aqui no topo, né, desse losango, e esse significante ele tem um sentido número um, significado número um, na verdade. Né? Esse significado número um está no campo da comunicação, né, da linguagem comunicativa. E esse significado número dois está no campo da linguagem poética, é isso que está dizendo ali a Maria Luísa Ramos. Então, esse deslocamento da linguagem comunicativa para a linguagem poética é o trabalho que faz a metáfora. Ela parte de um determinado conteúdo formal, né? Na verdade, há uma diferença de conteúdo formal entre esses dois significados, mas é uma semelhança de conteúdo material. Isso vai ficar mais claro também quando a gente entrar lá no Borges. Mas eu vou adiantar aqui um pequeno exemplo que vai estar lá, né? Um dos exemplos que o Borges vai usar no texto dele é do tempo como um rio. Formalmente, essas duas palavras não têm semelhança, né? Enquanto significantes, tempo e rio, significam também coisas muito diferentes. No entanto, a gente consegue observar uma semelhança material, quer dizer, na existência desses dois elementos, ambos correm, ambos fluem, ambos têm esse caráter de transitoriedade, né? Está no campo da materialidade, vamos pensar assim, né? Da ideia, que isso vai transcender o caráter formal dessas duas palavras enquanto distintivas. Então, por exemplo, se eu digo no determinado poema rio, né? Vamos pensar lá na frase do Heráclito mesmo, né? Um homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Isso evoca a ideia da passagem do tempo, né? Tanto para o homem como para o rio também que vai fluir. A gente tem um significante aqui que vai ser o rio, a gente tem um significado primeiro, que é essa água mesmo que está fluindo, né? Parte de uma nascente, etc. Mas aí a gente vai ter um significado segundo, que vai ser o tempo.
É isso aqui que a Maria Luísa Ramos está esquematizando para a gente, né? Esse é o esquema da metáfora. No entanto, essa metáfora ela tem que ser operada por um sujeito que está aqui na parte de baixo aqui do nossa figura geométrica, aqui, do nosso losango, né? Então, quer dizer, é quase como se fosse assim, isso parte lá do significante, lá em cima, vem para o significado 1, aí atravessa o sujeito e aí chega ao significado 2, né? O significado 2, que é o da linguagem poética, né? Do campo da linguagem poética, ele tem que ser operado pelo sujeito, né? E aí, continuando pensando na ideia aristotélica, a Maria Luísa Ramos vai dizer que os recursos da linguagem poética consistem em tudo aquilo que é contra a linguagem corrente, né? Então, quer dizer, isso que está aqui no campo do significado 2 vai ser o que está contra o campo do significado 1, que é o campo da linguagem corrente, né? Enfim, o mesmo significante gera dois significados, um no campo da linguagem comum e outro no campo da linguagem poética. Isso é importante para a gente poder pensar, né? Sendo operado, obviamente, pelo leitor, que é o sujeito aqui, né? Então vamos lá, agora a gente vai para o texto especificamente do Borges, né? Essa figura, Jorge Luiz Borges, é uma figura sobre quem vale muito a pena falar longamente, né? Infelizmente aqui não é muito o momento mais oportuno para a gente fazer isso, porque o que nos interessa aqui é esse texto específico, né? Mas pelo menos para poder contextualizar um pouco por que esse texto foi escolhido, de onde que ele vem, né? O Borges foi um poeta argentino, né? Do século XX, escrevia assim dos anos 20 até os anos 60, mais ou menos, né? Foi uma figura muito importante para a Argentina. E além de poeta, ele foi, sobretudo, um grande contista, né? A maior contribuição do Borges para a literatura se deu no campo do conto. E também no campo dos ensaios. Ele escreveu muito teoricamente sobre literatura, refletiu muito sobre literatura, e esses textos dele ganharam uma certa notoriedade. Esse livro que eu escolhi, do qual eu tirei esse texto, né, a metáfora, ele se chama Esse Ofício do Verso, e ele é uma reunião de conferências que o Borges deu já na velhice, né, quando ele já estava mais velho mesmo, enfim, né, e quando ele teve um maior reconhecimento internacional. Se eu não me engano, esse texto, inclusive, ele vem de uma conferência que ele deu em Harvard ou em uma outra universidade americana, assim, de prestígio, né. Como eu disse, vale muito a pena falar sobre o Borges. Talvez a gente possa conversar um pouco mais sobre ele na aula mesmo, síncrona, né? Mas acho que de início essas são informações importantes, assim. Foi um cara de fato que revolucionou muito a forma do conto mesmo, né? Não só no contexto latino-americano, mas posteriormente no contexto global, assim, da literatura em língua espanhola, né? Ele criou, assim, ele teve uma grande influência mesmo, né? Sobre a escrita literária e foi uma figura bastante genial mesmo, né? E então vamos para dentro do texto mesmo do Borges, que eu acho que é o mais importante aqui para a gente nesse momento. Tomar uma água aqui, um minuto, gente. Mas aí já vou falando também. A primeira coisa que aparece nesse texto do Borges é uma metáfora chinesa que ele traz. O Borges gosta muito também de lidar com a cultura asiática, né? Enfim, com elementos da cultura asiática mesmo, da filosofia oriental. E ele lida também, vocês perceberam se vocês leram o texto, com muitos exemplos assim que são nórdicos, né, de literaturas que para nós são desconhecidas, de culturas que são de fato de pouco conhecimento mesmo. Para a gente, assim, de modo geral, mas acho que para todo mundo, né? Então ele era um cara que tinha esse interesse específico por certas culturas, por certas tradições, assim, literárias, né? Que não eram estritamente a tradição literária ocidental, canônica. Mas enfim, aí ele vai começar com essa metáfora asiática, né, chinesa, de que diz mais ou menos assim que o mundo é constituído apenas por 10 mil coisas, né? Que haveriam 10 mil coisas que formariam o mundo. E aí ele vai dizer o seguinte, que ainda que houvesse uma limitação dos elementos do mundo a 10 mil coisas, a gente poderia ter uma multiplicidade muito maior de metáforas a partir dessas 10 mil coisas. Porque a metáfora, sendo a relação entre duas coisas, isso tem a ver com o que a gente estabeleceu lá no texto da Maria Luísa Ramos, a gente poderia, dessas 10 mil coisas, fazer inúmeras relações entre duas coisas distintas, né? Então, quer dizer, há uma multiplicidade de metáforas possíveis, né? O Borges vai partir, então, dessa constatação de que há uma multiplicidade de metáforas possíveis, ainda que existissem só 10 mil coisas, mas havendo muito mais, ele vai partir para o questionamento da razão pela qual há uma repetição histórica das metáforas pelos poetas, né? Então, quer dizer, ele vai constatar que algumas metáforas sempre se repetem ao longo do tempo, e que, embora elas tenham formas diferentes, né, elas se apresentem de formas diferentes, elas são essencialmente a mesma metáfora, né? E aí ele começa também com uma outra ideia, que é interessante para a gente poder pensar, que é a ideia da palavra como uma metáfora morta, né?
ele traz isso de um outro autor, que infelizmente eu não anotei aqui a referência, mas a ideia é a seguinte: todas as palavras que a gente tem, elas já foram uma metáfora um dia. E aí ele vai usar, para a gente poder pensar nisso, na metáfora do rei, né, na ideia do rei. Ele vai dizer que inicialmente o rei era um homem que representava a parentela, né? A palavra rei tinha a ver com isso, com um representante vamos dizer, de uma linhagem, né, de uma determinada família. E hoje em dia a gente não tem mais essa dimensão, né? O rei hoje ele tem uma dimensão de Estado-nação, de Estado nacional, né? Ele representa um determinado povo em uma larga escala. Então, a partir desse uso inicial, a gente foi transformando a palavra até que ela chegasse a esse uso mais corrente, né? E aí eu até trouxe um exemplo também para vocês, que eu vou apresentar no próximo slide, para vocês entenderem um pouco melhor essa transformação da metáfora em palavra, né? A gente cristaliza a multiplicidade de sentidos ali, ou o sentido inicial que tinha é perdido e passa a ter um outro sentido, esse deslocamento de um objeto para o outro, né? E aí a ideia que o Borges está trazendo aqui é de que a palavra seria uma metáfora morta, né? E aí, então, a gente vai perceber que etimologicamente, etimologia quer dizer o estudo da origem, né, das palavras, né, histórico das palavras, a gente vai observar que há um caráter metafórico da própria língua, né? Aí, no entanto, aí o Borges vai levantar a questão de que a gente não percebe essas palavras, embora elas sejam metáforas mortas, né, como metáforas, e que o importante seria, então, sentir a metáfora como uma metáfora, seja no momento da leitura, seja no momento da escuta, o importante seria esse sentimento, né, essa percepção vamos dizer, instintiva de que a metáfora é uma metáfora, né? Isso vai ser muito importante também para uma ideia que ele vai lançar lá na frente, da distinção entre o argumento e a sugestão, né? Que isso vai fazer muito sentido para a nossa leitura de poesia também. Aí essa aqui é a metáfora que eu escolhi para trazer aqui para vocês, né? Estou chamando de metáfora, mas na verdade eu estou observando aqui um percurso etimológico, né? O fato aqui é o seguinte: a gente tinha essa palavra foco, que no latim significava lar, né? De lar, a gente tem a passagem para lareira, que é o lugar onde se deposita a lenha, né, para poder gerar o fogo, consequentemente, a gente tem, a partir da lareira, a gente tem um entendimento de que é uma associação com fogo. Então, quer dizer, a palavra inicialmente foco, que significava lar, passou a significar fogo, né? Virou o nosso fogo nas línguas românicas, aqui no português, né? Então, quer dizer, por essa metáfora, por essa semelhança material entre a lareira e o fogo, ou o lar e o fogo, quer dizer, o sentimento de ser aconchegante, de ser caloroso, a gente transformou uma palavra em outra. Percebem esse processo aqui? Isso é muito interessante, né? Isso é mais ou menos a comprovação de que fogo seria uma metáfora morta, né? Que, na verdade, fogo significa lar originalmente, mas passou a significar também essa substância, né? A partir de um processo enfim, um processo metafórico, vamos dizer assim. E aí o Borges vai trazer, então, para a gente, né, o que é o grosso assim, do texto, o núcleo duro do texto, essas metáforas que ele está chamando de fundamentais, né, ou de as mais recorrentes. Ele vai dizer que, entre elas, é interessante a gente destacar esse jogo de semelhança e diferença. Né? Quer dizer, essas metáforas, elas se constituem sempre a partir da mesma dualidade, mas elas apresentam esse jogo de semelhança e diferença, elas não se apresentam sempre as mesmas. Né? E aí eu trouxe aqui as metáforas fundamentais, e eu não vou discutir todas elas pontualmente, porque o que o Borges faz, na verdade, é pegar cada uma das metáforas e trazer exemplos de como essas metáforas foram usadas, para depois dizer assim, olha, elas foram sempre, é sempre a mesma metáfora, mas o sentido produzido, né, último, é sempre diferente. Então eu trouxe isso só no caso da primeira metáfora, que é do olhos e estrelas, né, a metáfora olhos como estrelas, estrelas como os olhos, e as outras aí vão estar no texto mesmo, mas eu acho que não tem muita uma função eu trazer isso aqui dentro da aula, né. Então, as metáforas são as seguintes: olhos e estrelas, quer dizer, a metáfora olhos e estrelas, tempo e rio, que eu já até usei como exemplo no texto anterior, mulheres e flores, vida e sonho, dormir e morrer, batalha e incêndio. Dormir e morrer também vida e sonho, talvez, dormir e morrer, mulheres como flores, são metáforas que a gente até conhece muito bem, né? São metáforas relativamente batidas. E é interessante observar que o Borges vai trazer os exemplos dessas metáforas da antiguidade, da Grécia Antiga, às vezes de outras culturas, como eu já falei, né? E é interessante a gente já perceber que tem ainda uma incidência dessas metáforas no nosso cotidiano atual, né? Nos poemas que a gente conhece atualmente, no nosso imaginário mesmo, poético, né? Então vamos ver aqui essa metáfora das estrelas e olhos. Vamos ver como que a significação plural se dá a partir de um mesmo modelo. Borges traz 3 exemplos, 2 são frases, né? A primeira ele atribui a Platão, a segunda eu acho que ele nem atribui a ninguém, e a terceira de um terceiro poeta, aí de fato vem de um poema,
mas e aí a referência está lá no texto também, né? Aí ele vai dizer o seguinte: a primeira metáfora é a platônica aqui. Eu queria ser a noite, de modo a poder velar teu sono com olhos mil, né? Então, quer dizer, a ideia de que a noite possui olhos mil, mil olhos, milhares de olhos, né? Que são as estrelas que estão na noite. Depois, a ideia de que as estrelas olham do alto. As estrelas, então, como os olhos, né? Elas estão observando. E depois, mas não chegarei à idade de ver surgir a noite enorme, uma nuvem que é maior que o mundo e um monstro feito de olhos, né? Aí o que o Borges vai destacar? Que no primeiro caso, essa metáfora ela vai remeter a uma ternura, né? A um sentimento de amor mesmo, né? De carinho de uma pessoa que queria velar o sono da outra, né? Como a noite faz. Né? Quer dizer, a noite é esse objeto de ternura. No segundo, a gente tem uma indiferença altiva, eterna, né? As estrelas olham do alto, como se elas estivessem ali sempre, né? Mas apenas observando sem nenhuma interferência, né? Então, quer dizer, uma indiferença das estrelas para com os homens. E o terceiro é um sentimento já aterrador mesmo, né? Carrega a própria monstruosidade mesmo que está colocada dentro do poema. Quer dizer, a noite é esse monstro, né? Uma nuvem maior que o mundo, dá uma ideia, uma dimensão de apequenamento mesmo do indivíduo e, enfim, coloca numa posição de vulnerabilidade frente à noite, né? Esse monstro feito de olhos, esses olhos que são as estrelas que estão na noite, né? E aí é interessante que o Borges vai dizer, ele vai abordar aqui a ideia do truque, deixa eu ver. Exatamente. O que ele está dizendo é o seguinte: toda vez que a gente tem essa impressão de um determinado sentido, né, que a gente se depara com um determinado sentido sendo construído dentro da literatura, ele vai dizer que isso, na verdade, é um truque que está sendo construído pelo autor, né, pelo aquele sujeito que escreve. Ele vai dizer que toda a literatura é feita de truques, e esses truques, a longo prazo, acabam sendo desvendados. Então, quer dizer, a forma como esse sentido é construído, ele acaba sendo desvendado e não passa de um truque, né? Enfim, é uma ferramenta ali, constitutiva ali que o indivíduo que escreve vai usar para poder produzir o sentido, né? E aí ele vai trazer uma ideia que eu acho que é muito importante, como eu já tinha dito lá atrás, da poesia como sugestão. Aí o que ele vai dizer é o seguinte: porque, no meu entender, qualquer coisa sugerida é bem mais eficaz do que qualquer coisa pregoada. Talvez a mente humana tenha uma tendência a negar declarações. Lembrem que dizia Emerson: argumentos não convencem ninguém. Não convencem ninguém porque são apresentados como argumentos. Então os contemplamos e refletimos sobre eles, e os ponderamos e acabamos decidindo contra eles. Mas quando algo é simplesmente dito, ou melhor ainda, insinuado, há uma espécie de hospitalidade em nossa imaginação. E aí ele vai dizer que o procedimento fundamental da metáfora, né, ou da própria linguagem literária e poética, é a insinuação, é a sugestão, né? Isso não esses recursos, eles não dialogam com o campo da razão. Aí eu volto ao que eu disse anteriormente. Ele vai dizer que as palavras são metáforas mortas, mas que o importante é que a metáfora seja sentida como metáfora. Então, ainda que racionalmente você possa conduzir o sujeito ao entendimento de que a palavra é uma metáfora morta, isso vale menos do que a insinuação que a própria metáfora faz no corpo do texto poético, se afirmando enquanto metáfora. Né? Então, para a poesia, para a literatura, é mais importante a sugestão do que o convencimento argumentativo, né? O convencimento, enfim, a partir da razão mesmo. Vamos ver. Olha, aí depois o Borges vai começar a falar dessa limitação do modelo, né? Que é isso que eu já tinha dito. Ele traz esses 6 exemplos aí, esses 6 pares, e ele vai dizer que pode até haver novas relações metafóricas que serão surpreendentes, né? Mas a surpresa dificilmente duraria mais que um instante. Então ele vai dizer que, embora esse modelo seja limitado, ele carrega o maior interesse pela sua possibilidade de ser duradouro, de ser complexo, né? E de ser transformado a partir dos usos, né? E que, embora a gente possa fazer novas metáforas, aí ele está um pouco respondendo a pergunta lá do início, porque, havendo a possibilidade de fazer tantas metáforas, se insiste em poucas, ele vai dizer que a gente pode até fazer novas, mas que essas novas se limitam à surpresa, né? A surpresa ela é instantânea, ela dificilmente dura mais que um instante. Então haveria algo mais rico nessas metáforas já cristalizadas, né? Pela sua possibilidade, talvez, de transformação, que faz com que elas se perpetuem. E aqui ele está falando um pouco disso também. O que realmente importa é que há uns poucos modelos, mas que são capazes de variações quase infinitas. Quer dizer, há uma infinitude de variações a partir de poucos modelos. O leitor que aprecia poesia e não teoria poética pode ler, por exemplo, Eu Queria Ser à Noite, e então mais tarde, Um Monstro Feito de Olhos, ou As Estrelas Olhavam do Alto, e jamais parar para pensar que tudo isso pode ser conduzido a um único modelo. Então, quer dizer, a gente pode não ter a percepção, enquanto leitores
como Borges diz, né, não teóricos, de que tudo isso parte de um mesmo modelo da semelhança entre olhos e estrelas, né? Então, quer dizer, esse mesmo modelo permite assim, uma infinitude, né, de usos que vão gerar essas diferenças, né? E é disso que Borges está falando também mais à frente. E aí depois, ele vai passar para metáforas que seriam estranhas a esses antigos modelos, né? Aí ele já não está falando mais daquelas que seriam surpreendentes, mas de metáforas também existentes ao longo dos anos, mas que não se enquadram nesse primeiro modelo. E aí uma coisa que eu achei interessante é o primeiro conjunto que ele traz, que seriam metáforas que eu entendi que se retroalimentam, né? São 3 metáforas que, dentro da sua própria composição, reforçam o sentido que está implicado ali dentro, né? A primeira é uma cidade rubro-rosa com a metade da idade do tempo. E o que o Borges vai destacar aqui é que dizer metade da idade do tempo, isso estende mais ainda a própria dimensão do tempo, né? Porque se você diz assim, que tem a idade do tempo, você tem essa impressão de infinitude. Mas a metade da idade do tempo, você reforça a infinitude tanto da metade quanto do próprio tempo, né? Porque metade do infinito é infinito também, né? Então, quer dizer, se dentro do tempo a metade já é infinita, né? Você estende mais ainda, enfim, né? A temporalidade do tempo, né? Inserindo essa ideia aí de metade, você estende ainda mais o tempo. A mesma coisa o Borges diz sobre Mil e Uma Noites. Se você diz assim, 1000 noites, você já está colocando ali uma soma, né, um número que é exageradamente grande, que vai dar uma ideia de infinidade, né, de uma coisa muito longa. Se você diz 1001, você acrescenta ainda, enfim, né, você acrescenta ainda a extensão a essas noites que estão sendo colocadas ali. Então, enfim, é uma metáfora que se retroalimenta, né, na sua própria construção, ela reforça a significação de extensão que ela tem, né? 1000 noites já é uma metáfora para muito tempo, né? 1001 noites reforça ainda essa ideia de muito tempo. E aí a terceira é o caminho da baleia, que é muito interessante também, né? Chamam do oceano, né, o mar, de caminho da baleia. O mar já tem essa extensão também infinita, né, na nossa concepção, mas dizendo que é o caminho da baleia, você tanto diz que a baleia é grande o suficiente para que o oceano seja o seu caminho, mas você também reforça o tamanho do oceano pela dimensão da baleia, né, que é esse animal enorme. Então, quer dizer, é uma retroalimentação dentro da metáfora. E aí depois tem outras que também são interessantes, né? Tem uma que ele vai citar que é a Assembleia de Cólera, para significar batalha. Essa eu não trouxe explicitamente aqui nos slides, não. Acho que inclusive até trouxe poucos slides depois desse. O próximo já é o último. Que é, enfim, Assembleia de Cólera para poder significar batalha. E aí uma ideia que está interessante nessa metáfora, né? Vocês vão ver lá no texto, é que há uma oposição dentro da metáfora, uma quebra de expectativa. Então, mesmo a metáfora, ela carrega algo de quase irônico, né? É, Assembleia de Cólera significando batalha, porque a Assembleia tem uma dimensão democrática, de conversa, de discussão amigável, pacífica, né? E quando você introduz a cólera dentro da Assembleia, você gera essa quebra de expectativa, significando batalha, construindo uma metáfora para a batalha, que carrega algo de quase irônico, né? Então, dentro da própria metáfora, você está adicionando ali um elemento de uma outra figura de linguagem, que é muito interessante também. E aí o Borges vai encerrar o texto falando, de fato, sobre essa diferenciação mesmo na repetição do modelo, né? Ele vai dizer que cada metáfora é diferente, toda vez que o modelo é usado, as variações são diferentes, né? Então, enfim, é uma explanação relativamente curta para poder falar da metáfora, mas eu acho que aqui a gente tem algumas coisas que são importantes, né? Primeiro, voltando lá ao texto da Maria Luísa Ramos, essa exposição de como funciona o modelo da metáfora, essa existência de um significante que passa por um significado da linguagem comum, que passa pelo sujeito, né, que vai fazer essa operação e chega a um significado da linguagem poética, né? Há uma semelhança ali material entre esses dois elementos, mas uma distinção formal. Essas coisas se parecem no campo da ideia, elas se remetem uma à outra no campo da ideia, mas elas são diferentes no campo formal mesmo, né? A mesma coisa com estrelas e olhos, por exemplo, a ideia do brilho, a ideia de que, enfim, de que são coisas que, o brilho dos olhos mesmo, mas que são coisas que estão colocadas em um determinado lugar, nos olhos colocados na face, as estrelas colocadas no céu ou na noite, como é dito, né? Então, quer dizer, como se aquilo ali fossem vamos dizer, os lugares pelos quais, né, a noite pode olhar, assim como os olhos são esse vazio pelo qual o corpo olha, né, se a gente puder entender dessa forma. Então há uma semelhança formal que é marcada por uma diferença material, né, que é importante, oposto, na verdade, uma diferença formal que é completada por uma diferença, por uma semelhança material. Isso é importante lá no texto da Maria Luísa Ramos.
No texto do Borges, acho que é interessante também a ideia da palavra como metáfora morta, né? E é muito importante também a gente pensar na palavra como um signo arbitrário mesmo, né? Como aquilo lá da linguística de que eu sempre falo mesmo, né? Essa composição, ela vem ao longo dos anos se fazendo, né? Mas ela parte de uma arbitrariedade formal mesmo, né? Isso é importante também para a gente poder entender isso. E acho que também uma outra ideia que é importante no Borges é a ideia da sugestão mesmo, da gente atrelar a significação poética não à racionalidade, mas não digo nem racionalidade, não à argumentação, vamos colocar assim mesmo, conforme o Borges, mas a sugestão mesmo, né? A ideia de ser conduzido àquilo, né, de sentir que aquilo é uma metáfora mais do que argumentar que aquilo é uma metáfora. Acho que isso é muito importante também. Beleza? Então a gente fica por aqui mesmo. Acho que são esses os elementos mais importantes. Na terça-feira, que vai ser, enfim, não sei mais a data também, mas na próxima terça-feira a gente vai ter a aula 12, que é uma aula síncrona, que eu vou trazer alguns poemas para a gente poder tentar observar esses usos do ritmo, das figuras retóricas, para a gente poder analisar, inclusive, algumas estruturas métricas e ver também os usos das metáforas em alguns poemas que a gente vai ler, tá? Então a gente vai, acho que eu nomeei a aula como uso das palavras no poema. Então, pensando em tudo isso que a gente está vendo até aqui, né, dessa unidade dos elementos de composição do poema, beleza? Um abraço para vocês, até mais.